Carol. Pronto, tia. Deu 5 minutos de tolerância. Oi, Carol. Teve sorte, Carolina, da Silva Sauro. Ih, também morreu também. Ô, tia, tá conectando o áudio dela. Conectando. Ela morreu, tia. Tudo, a internet tá tudo ruim hoje. Tomara que esteja na aula de matemática. Deve ser Todo mundo usando muita internet. Muitas coisas ao mesmo tempo. Não, tia. Ações. Você sabia que eu ganhei um presente da minha avó? Oi, prof. Oi, Carol. Voltei! Do que você ganhou um presente? Sabe aqueles box? Sabe a TV? Sabe aqueles negócios que você compra pra ter mais canal? A avó comprou pra mim, tem um monte. como que chama mesmo? Smart, não sei o que, né? Tem 200. Não, é de TV. Tem 200 canais. Bom, como a gente já sabe, deu o nosso horário para começar a aula. A nossa aula de hoje é de ciências e a gente vai falando um pouquinho sobre aquele assunto da semana passada, do afundóia, da densidade, de toda essa... Não, a gente não vai brincar. A tia vai mostrar algumas coisas e a gente vai vendo junto. O que a tia precisa avisar vocês? Na semana passada, a nossa aula ficou gigantesca. E eu não conseguia salvar o vídeo para mandar para vocês assistirem. Aí, o que eu fiz? Eu tive que ficar salvando. Cada dia eu salvei um pouquinho. Aí, hoje, finalmente, eu consegui salvar a aula inteira. E aí, hoje, eu coloquei lá no Classroom a aula da semana passada. Coloquei também as 2 de filosofia da semana passada e dessa semana. Então, tá tudo lá no Classroom. Tem os vídeos das nossas conversas, tem as atividades, tudo lá. Só que é um problemão. Porque na semana passada, os alunos mandaram a apostila para a tia lá no Classroom e as atividades. E como eu disse ontem, no finalzinho da aula de filosofia, eu estou olhando quem está participando, quem não está. Participar não é só aqui na aula. Tem que entregar as coisas para mim lá no Classroom também. Tirar a foto da apostila, da atividade que você fez. Tirar a foto dos trabalhos. Ontem, a única que mandou o resumo da aula, só o resumo, foi a Manu. Então, não mandaram a atividade da apostila que a gente fez junto, não mandou o resumo da que a gente tinha que fazer, não mandaram nada. Então, a tia tá esperando, mas eu não vou ficar esperando eternamente, não. Ô, prof, Oi, Gu. eu vou estudar hoje, eu não consegui. Mas tudo que vocês fizerem, vocês precisam salvar lá. Porque a tia tem uma pastinha com o nome de todos vocês e eu vou salvando tudo lá na pastinha. Então, quem não entregou, eu vou descontar a nota igual eu fiz no bimestre passado, certo? Vou compartilhar com vocês hoje. Hoje, então, é dia 13. A tia colocou dia 14 aqui, mas eu vou arrumar, porque eu ia trocar com o tio Ari, mas amanhã tem reunião, então vai ter que ser hoje mesmo. Dia 13. E aí, o que eu coloquei? A gente vai começar, como eu falei, no mesmo tema da semana passada. Então, eu coloquei um slidezinho que fala relembrando a última aula. E aí, para relembrar a última aula, a gente vai falar de novo sobre o flutua ou afunda. E aí, tem uma atividade que a apostila sugere para a gente fazer, mas como é muito difícil de fazer, eu, Thaís, não consegui fazer, eu fiz, ficou horroroso. Eu coloquei só pra gente ver o da tia, como a gente já conversou bastante semana passada sobre isso, e aí a gente compartilha as ideias juntos, combinado? Então, olha lá. Os fatores que determinam se um objeto flutua ou afunda na água são a densidade e o empuxo, lembra? Sim. A densidade é a questão do peso, de como ele está espalhado no ambiente, e o empuxo é a força que a água faz para manter esse objeto tanto flutuando como afundando. A densidade de um papel alumínio é maior que a da água. E independe do formato que ele esteja, no entanto, então se eu pegar o papel alumínio e colocar na água, o que ele vai fazer? Ele vai boiar, porque a densidade dele é maior que a da água. Então, ele é mais levinho, ele consegue boiar. No entanto, o valor da força de empuxo, aquela que puxa as coisas para baixo,
pode aumentar de acordo com a alteração do formato do objeto. Então, o alumínio sozinho, bonitão, ele flutua. Se ele tiver amassadinho ou dobradinho, ele vai afundar, porque aí a força do empuxo vai conseguir arrastar ele para baixo. Em formato de barco, o papel alumínio continua apresentando a mesma densidade, continua levinho, então ele boia. Porém, desloca um volume maior de água, o que aumenta a força de empuxo e faz o barco flutuar. Então, quanto maior o objeto, maior é a chance dele boiar, porque a força de empuxo precisa ser muito grande. Ela tem que puxar de todos os cantos e ela não consegue puxar porque é muito grande. Então, se a gente colocar um objeto pequenininho, ela consegue puxar muito fácil. Mas se for um objeto grandão, aí ela vai ter que fazer muita força e aí ela não consegue puxar. Por isso, eu trouxe um barco de alumínio, que ficou uma porcaria, porque é horrível mexer com alumínio. Vocês já mexeram com alumínio? Ah, pra mim ficou bonito o barco. Ele é chato, porque tudo que você põe a mão, ele rasga. Aí você puxa errado, rasga. Você amassa, ele rasga. Você corta ele errado, rasga. E aí, a tia, por um milagre, conseguiu um barco que funciona, com cara de barco, pra gente fazer esse teste. Então, eu trouxe ele grande, que a área de densidade dele vai ser o quê? Maior. Maior, porque ele tá grande, ele tá esticadinho. E eu trouxe o papel alumínio amassadinho. Na nossa fotinho aqui, tá escrito que o papel alumínio, ele pode ser dobradinho, assim, igual um quadradinho. Mas a tia amassou para ver se der certo também, porque aí ele tá bem menor do que o barco, ó. Na minha mão dá para ver a diferença. O barco é bem grande e a bolinha é pequenininha. E aí eu trouxe minha vasilha de água pra gente ter certeza se vai dar certo ou não. Professora, Oi. eu deixa eu falar uma coisa. Ontem eu postei as atividades que eu fiz, só que eu acho que deu problema. Aí, assim que eu postei, apareceu, deu problema nisso. Não foi possível postar esse documento, alguma coisa assim. Hoje eu posto de novo. Tá bom. O seu apareceu só que você tinha feito o resumo. E eu ainda já fiz as correções do seu. Aí, se você for entrar, você vai ver que a tia já corrigiu. Eu já vi. Olha lá, turminha. Então, aqui é a bolinha. O que vai acontecer com a bolinha? Eu acho que ela vai afundar. Ela vai Não, ela vai boiar. boiar? Então, a gente vai ver. Vou jogar, tá bom? Tá? Boiou. Boiou. Então, ela tá leve ou ela tá pesada? Tá leve? Tá leve. Pra ela afundar, o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar ela pesada. Mais pesada. Então, peraí que eu vou pegar mais papel alumínio. E eu vou... Não tem isso na nossa apostila, né? Tem. Eu vou completar usando o papel alumínio para ficar mais gordinho. Ó, aumentei o tamanho da bolinha. Vamos ver agora? Desculpa, caiu a internet aqui em casa. Ela ainda vai boiar. Ela ainda vai boiar. Por quê? Porque alumínio é leve. Por mais que você pode pôr um monte de coisa, ele sempre vai boiar. O alumínio, ele é leve. Mas será que ele é leve eternamente? Não, se você molhar ele afunda. Ele tá o quê agora? Ó, ele tá bem mais Seco. firme, ó. Ó o barulho. Ó, eu não consigo mais apertar igual eu apertei quando eu comecei. Quando eu comecei, eu só coloquei a mão e ele amassou. Agora ele está extremamente duro, ó. Eu posso fazer Vamos ver. que ele virou uma pedrinha, ó. Ele ainda vai boiar. Ele, por mais que ele tá pesado, ele ainda tá boiando. Ô, tia, molha ele inteiro. Tá molhado, ó. Ele tá até no fundo, peraí. Ó. Tô enfiando ele lá dentro, ó. Deixa ele por um tempinho aí, tia. Ele... Agora, se você pôr um pezinho dentro do papel, E o que aconteceu agora? O que eu posso boiando. fazer... Ele tá boiando. O que eu posso fazer é dobrar ele de uma forma diferente. Vocês perceberam como que tá dobrado aqui na apostila? Sim. Sim, Como? sim. Como que ele tá? Ele tá como um barco. Essa página.
Não, tem uma que tá de barco e outra que tá como? Um quadrado. Um quadradinho assim. Ah, um quadradinho. Então eu não vou amassar dessa vez. Eu vou dobrar ele até ele virar um quadradinho. A tia não tem como dar zoom no próprio zoom. Tem sim. Não, se você fixa uma pessoa. Eu não tô falando de... Ah, tá numa balada, Valentina? Dobrei. Fiz um quadrado. Ó. Então, um eu amassei, que não mudou nada. E o outro eu fiz um quadradinho. Será que ele vai boiar ou agora ele vai afundar? Não sei. Não sei. A Priscila disse que vai afundar. Vamos ver. Vai boiar. Boiou. Não boiou. O que aconteceu? Pra mim tá boiando. Olha lá. É, você tá boiando? Então tá ficando. Tá no fundo. Afundou. Afundou. Esse tá boiando. É que, tia, ele é uma esfera. E tem E coisa aquele bem... lá embaixo tá no fundo. Ô, tia, é que ele é uma esfera e tá oca. Não. Sabe o que muda de um pro outro? Não. Ele foi manipulado. Quando ele é comprimido, apertado assim, em várias partes, ele acaba ficando mais pesado. E os espaços para entrar a água dentro dele não existem. Não tem essa opção. Mas se ele está em forma de esfera ou de bolinha, o papel foi apertado, pressionado, mas ainda existem esferinhas aí, os buraquinhos, para onde a água consegue entrar. Então, a força de empuxo é menor, ele consegue boiar lindamente. E o barco? O barco ele vai boia. boiar. O barco, ele vai boiar, porque como na base dele não tem nenhum buraquinho, nenhum nada, nenhum buraquinho, nem nadinha, Vai boiar. ele não vai afundar, ele vai boiar. A não ser que você ponha água dentro. Muito bom. Não sei Então, se a você gente vai põe fazer um teste. A gente vai pôr ele aqui na água. Tia tá usando ela mesma com Só ele, né? Barco bonito. E, deixa eu tirar esses daqui. E depois colocar uns pesos em cima dele, uns pesos aleatórios. Pessoal, para de brincar com a tela de fundo, porque senão eu vou proibir de vocês usarem. Vou pôr o barco vazio, olha, não tem nada dentro, é só um barco. Não pode usar a tela de fundo, tia? Por quê? Pode usar, mas não pode ficar brincando, vocês ficam dançando. Olha lá. O meu está boiando. Olha lá, que bonitinho. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu tenho um cofrinho aqui perto de moeda. Não enche. Não. Nossa, vai afundar com moeda. E eu vou pôr umas moedas aqui no barco. Vai afundar, né, tia? São os passageiros. Ah, esses passageiros é muito gordo, eu acho, hein, tia? Pôr umas moedas aqui, ó. Ó, moedinhas. Passageiro gordo. Gordo. Vou pôr dos dois lados para equilibrar meu barco. Ah, tia, se você equilibra, ele não... Vixe, Maria, tá afundando. Vixe, esse passageiro é gordo. O que aconteceu? Ele afundou, porque os passageiros é gordo. Mas num barco normal, se a gente colocar a pessoa dentro, ia afundar? Não. Então por que esse barco afundou? Porque esse daí é pequeno e mais leve, né? Ele é feito de papel. Alumínio ainda por cima. Porque ele é feito de alumínio. E o alumínio, ele sozinho é leve. Mas ele acompanhado de um peso em cima dele, já não é mais leve, né? É um alumínio pesado. Coronavírus, Valentina. Ele afunda, pessoal. Então, independente se o nosso objeto for grande, esticado, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, não vai mudar a estrutura do papel. Então, o papel continua sendo papel alumínio, mas o peso que está sobre ele muda, e aí muda a densidade, né? Ele fica mais pesado, e muda a força de empuxo. Quanto mais pesado for o objeto, a força de empuxo da água tem que ser maior, e aí ela
afunda o objeto. Entendi. Então, próximo slide da nossa aula é a página 8 da apostila. Então, abram aí na página 8 Já abri. Palestina. e tem um Eu Cientista. Ai, meu pai do céu. Eu não sou cientista, não. Você já percebeu que a gente só tá aprendendo sobre a água? A gente não está falando sobre água, a gente está falando sobre densidade. Sim, mas a gente Só só tem a ver com água. Mas a gente está falando de densidade. Acharam? Sim. Oi, espera um pouco aí. Navios de ferro flutuam. Acabamos de ver que o alumínio, que é um alumínio que é tipo ferro, ele boiou. O navio boia. As canoas, os barquinhos, as coisas parecidas boiam. Por quê? Porque, não sei. Ferro não é pesado? A gente acabou de colocar peso. ferro dentro do barco e afundou? Sim. Eu acho que é porque, tia, como aí é só uma vasilha com água. Mas como o barco fica no mar, no oceano, como tem mais água e é mais fundo, eu acho que é por isso. Densidade. Pode ser a densidade? Então, olha lá. Você estudou que o formato dos objetos interfere na sua capacidade de flutuar. Acabamos de ver com o nosso alumínio. Ele, barquinho, bonitinho, flutuou e ele, quadradinho, amassadinho, afundou. Então, a densidade dele, a proporção dele mudou. Então, o teste de densidade também mudou. E agora, a nossa apostila fala assim. Materiais. 2 unidades de massinha de modelar e um recipiente com 1. Faça uma bolinha com uma das unidades da massa de modelar e coloque no recipiente com água. E observe o que acontece. Então, Vai eu boiar. trouxe uma massinha, trouxe água de novo. Vamos lá. Ô, tia, mas já aparece aqui. Um vai boiar e o outro afundar. A gente fazer essa atividade, não. só Foi que vai nem o... A gente só Ô, vai tia, olhar, Gu. Então, ó, minha massinha tá uma bolotona, Uhum. a outra tem que estar o quê? Nossa, Em formato de casco de barco. Meu Deus do céu, será que eu tenho esse talento? vai dar a mesma coisa que nem a gente fez lá no barquinho com alumínio. Olha aqui o meu barco de massinha. Uma porcaria. Se for redondo, vai afundar. O Se for importante amassado, é que não vocês vai. estão vendo que parece um barco? Sim. Então tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu barco amarelo e minha bola Agora, vermelha. O que vocês querem primeiro? eu Quero quero ver primeiro a bolota vermelha. Bola. bola que vai afundar. 1, 2, 3 e... Bom! Pum, afundou. E agora? E a outra vai boiar. Sabia, eu sou o expert da vida. Olha, Eu sabia, sabe por quê, tia? Porque foi a mesma coisa que a gente fez com o alumínio. tá entrando água dentro do meu barco. E... Nossa, você pôs água dentro dele? E Aí aconteceu? morreu, né? Morreu. Aí já era. Ele afundou também. Então, Ele tá pesado. sabe que a massinha ela tem que estar em cima da água vazia. Conforme ela vai enchendo, a água vai ficando pesada, aí ela afunda. Vai afundando. Aí que vem uma história incrível que vocês já devem ter ouvido. Mas como vocês são muito jovens, vocês não devem ter associado a mensagem. Quem já viu Titanic? Eu nunca vi, mas... Chorei. Nunca vi, Por nunca quê? vi. Chorei porque a Rose cabia, o Jack também cabia na porta. Ela é uma ingrata que não dividiu a porta. Quem nunca assistiu Titanic tem que assistir. É um filme Você vai baseado chorar. em fatos reais. Valentina, se você trocar seu papel de parede mais uma vez, eu vou tirar você da aula. Pessoal, o Titanic é um filme velho, mas velho. É da época da Tia Thaís. Sério? Eu assisti na televisão algumas vezes.
E assim, é um filme que ele retrata a realidade. Isso aconteceu com outras pessoas, com outro contexto. No filme é tudo mais bonito, é aquela coisa romântica que afundou o navio e as pessoas morreram tudo. Sim, é aquela história ali maravilhosa. Mas o que aconteceu com aquele barco, daquele tamanho, daquele negócio? Tá lá no fundo do mar. Era gigante, minha gente. Era gigante. O trem tinha 1 milhão de andar. Eu Tinha não janelinha, porta, vidro. Foi confeccionado por um engenheiro maravilhoso e afundou. Tá lá no fundo do mar. Tá lá no fundo do mar. Até hoje ele tá lá no fundo do mar, pra vocês terem noção. Por que ninguém tira? Por que ninguém tira? Porque ele é uma história, é um marco histórico. Porque isso aconteceu há muito tempo. E por incrível que pareça, ainda tem resíduos dos barcos, desses resquícios do Titanic lá no fundo do mar. Até hoje. Depois de milhões e milhões e milhões e milhões De anos. de anos. E aí, a nossa apostila fez a experiência que mostrou pra gente que a qualidade, né, a estrutura do barquinho depende muito, né, para funcionar. Mas se tem um buraco, se enche de água, se põe muito peso, afunda. Então, olha lá, o formato do casco do navio, aquele formato, ele favorece a flutuabilidade. O que é flutuabilidade? Não sei. Flutuar significa meio que a coisa flutua? Alguma coisa que flutua. Porque deixa um grande espaço vazio em seu interior. Então, vocês estão vendo a fotinho que tem aí na apostila de vocês? Ô, tia, mas tem algum outro jeito de afundar um barco? Sim. Tem. É isso que a Sem gente entrar água? Duvido Existem ele. outras possibilidades de um barco afundar. Esse que está aqui no na nossa fotinho, ele é um barco normal, grande, e aí ele é muito grande. Então, a força da olhando. água precisa ser o quê? Muito, mas muito forte para afundar um barco desse. Porque ela tem que fazer tanta força para o barco afundar. Então, como a gente sabe que a água não tem essa força tão grande de empuxo, porque senão tudo que fosse dentro da água ia afundar, a gente precisa entender o porquê que esse barco ainda existe chance de afundar. Primeira chance de afundar. O que não pode entrar dentro do barco? Água. 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 Por que não pode entrar água? Porque senão ele afunda. Porque o que a pesado. água vai fazer dentro dele? Afunda. Ela vai encher o barco e aí ela vai afundar. Isso aconteceu com a minha massa, aconteceu com o nosso barco, que se entrar água, se tiver algum espaço, uma chance de entrar água, com certeza afunda esse barco, essa canoa, qualquer coisinha que vá no mar. Até barquinho, aqueles barquinhos que as pessoas vão pescar. Às vezes, se você está assistindo algum vídeo, começa a entrar um pouquinho de água do pica-pau. O desenho do pica-pau é típico. Entrou um pouquinho de água, afunda o barquinho. Então, muito que a gente sabe é que não pode ter peso. Isso é óbvio. E o que não pode ter? Massa. A massa nada mais é do que o peso. Então, esse buraco que tem no barco serve para ele flutuar. Se a gente coloca peso dentro dele, ele já não flutua tanto. Tia, mas é aqueles navios cargueiros que carrega aqueles containers, aqueles monte de coisa dentro, carrega barco, carrega coisa. O que muda? Não sei. O que muda é que eles carregam mais peso. Deve ser isso. Pode ser que alguns barcos foram feitos especificamente para carregar peso. Então, o que esse barco precisa ter para carregar peso? Não, calma. Leve. Ele precisa ser mais leve. E o que mais que ele precisa ser? Maior. Maior. Alguém já viu um barco cargueiro pequenininho? Não. Não. Então, o barco cargueiro, ele costuma ser gigantesco. Aquelas barcas quando a gente vai para a praia e precisa ir com o carro de um lado para o outro. É gigante. Por quê? Quanto maior, mais
é o espaço, mais é difícil da água ter a força de empuxo e o barco não afundar. Se for um barco pequenininho, a gente querer levar uma caixa pesada, já Não dá. afundado já. Mas, se for um barco grande para a gente carregar uma caixa ou um carro que seja, se for esparramado esse barco, for grande o espaço, a água não vai ter tanta força para puxar. Então, ele não consegue afundar. Só consegue afundar se acontecer igual ao Titanic, de entrar muita, muita água. Do Titanic, pessoal, ele entrou água inteirinho, de baixo do casco até a parte de cima do navio. Então, foi muita água. E vocês sabem que a água parece que é leve, mas quando a gente pega uma mar, a onda vem fazendo o que acontece com a gente? Fala de novo. A gente afunda. A gente afunda. Ah, mas eu sou forte, eu sou pesado. Não interessa. A onda vem com toda a raiva do mundo e blum, em cima de você. Você Minha mãe me ensinou que, tipo, não é coisa de boiar ou afundar. Mas quando a gente tá em uma praia e a gente pega a correnteza, a gente não pode entrar em desespero. Senão a correnteza nos leva e a gente tá desesperado. O certo é a gente boiar. Boiar, ela vai levar do mesmo jeito. Quanto mais Vai difícil Não assim, sei, mas se for uma corrente de retorno, ela vai levar você, mas vai voltar. se você ficar desesperado, se batendo assim, eu vou morrer. O que vai acontecer? Você não vai, Você vai afundar. você vai afundar, porque você tá carregando, você tá fazendo mais movimento, você tá fazendo mais força e você tá deixando a água mais movimentada. A gente já sabe que a água é brava, porque ela vem com tudo em cima da gente. E se a gente força ela, faz uma movimentação, mais forte ela é, mais força de empuxo ela vai ter e mais longe ela vai te levar. Então, Nunca viram tsunami, aquela onda enorme que Eu quebra já. prédio, quebra Então, casa. e a gente fala assim, ai, mas é só água. Não, minha gente, é a água. A água é muito forte, por isso que tem a força de empuxo. É o que faz a água ser tão forte, tão potente, a ponto de conseguir afundar um navio, a ponto de derrubar a gente, a ponto de acabar com um país inteiro. Porque ela conseguiu com essa força que ela tem, essa força de empuxo. Então, independente se for um barco, se for uma praia, se for um coqueiro, se a força de empuxo dessa água estiver forte, sai de perto, meu filho, porque ela vai levar você, o carro, o caminhão, a sua casa, um apartamento, tudo que ela vê pela frente, porque ela é forte. Então, o que aconteceu no Titanic? O barco era forte? Era enorme? Era enorme. Mas a água, com certeza, tem muita força e a densidade do barco perto da água não foi suficiente. Por isso que ela afundou. Então, olha lá. Além disso, o formato do casco permite um equilíbrio entre o peso do navio e o empuxo, segurando para que ele não afunde. Então, olha o desenhinho aí da apostila. O casco dele precisa ser sempre naquele formato que eu fiz na massinha, mais côncavo, né, mais ovalzinho, para que a água não entre dentro dele, porque não tem espaço, né, para entrar, então tem que ser uma coisinha redonda. E ele precisa ser muito grande, porque quanto maior é a força do barco conseguir permanecer flutuando em cima da água. Certo? Certo. Próxima página. Aqui a gente conclui o que é densidade. Então, isso é muito importante para a gente compreender. Então, o Gabriel vai ler até o primeiro ponto de ponto final, tá, Gabi? Do solubilidade, né? Só para ter certeza. Oi? Onde você viu solubilidade, criatura? Não, é só. Na que a tia tá aqui, você vai ler até onde tem o ponto, que é onde está escrito afundam. Ah, tia, que eu tinha focado em você. Eu não consegui não, é ver aqui. o negócio. É aqui na tela. Para de focar ela. Vai! Eu não consigo, tia. Ah, consegui. Conseguiu? Na seção cientista, página 8, os alunos poderão concluir que a densidade da massa de modelar Densidade. densidade do material é maior que a da água.
Por isso, as bolinhas feitas com esse material afundam. Valentina? No entanto, ao ser modelada no formato de barco, a área de contato com a água aumenta, o que faz com que o impulso seja maior, pois é proporcional ao volume de água deslocado. Manu? Esse aumento no valor do impulso é suficiente para compensar o peso do barco, impedindo de afundar. Então, olha lá. O que a gente entendeu na nossa página 8 com a experiência da massinha? A gente tem que entender que o material, por mais que seja pesado, a massinha tem o mesmo peso. Quando a gente compra a massinha, ela vem assim, ó, 90 gramas, dividido em cada massinha. Então, na minha massinha, tinha 6 massinhas. Então, é 90 dividido por essas 6 massinhas. Então, cada massinha tinha não tinha 10 gramas, tinha menos. Mas a gente sabe que todas pesam a mesma coisa. Então, o que a gente tem que entender? Que o formato do objeto, redondinho ou achatadinho, interfere na densidade. Então, o peso interfere? Sim. Não. Porque a minha massinha, ó, ela tem o mesmo peso. Se eu fizer bolinha, e se eu fizer amassadinho, ela não continua tendo 10 gramas? Sim. Se eu tirar um pedacinho dela e fazer uma bolinha pequenininha e um quadradinho amassadinho, aí sim. Aí eu sei que eu mudei o peso da minha massinha. Ela já não tem mais 10. Aqui eu tentei fazer esse teste. Agora ela tem 10 gramas, ó, ela tá inteira. Então, se eu apertar, ela tem 10 gramas. Se eu fizer bolinha, ela também tem 10 gramas. O que vai mudar é a força de impulso. Quanto mais achatadinha, quanto maior for a minha apertadinha da massinha, quanto maior eu deixar a minha massinha, mais força a água vai ter que fazer para afundar ela. Sendo assim, a água não vai conseguir, porque ela vai ter que atingir muitos pedaços da minha massinha. Agora, se eu fizer uma bolinha, a minha força vai ter que ser menor. Então, provavelmente, ela vai afundar, porque o pezinho dela é maior. Então, ela afunda. Se eu aperto ela, eu esparramo o peso dela. Eu ponho o peso dela dividido em mais partes. Certo? Parece um monte de foto sua com várias crianças do colégio. Foi feita uma reportagem quando a tia trabalhava lá na escola de cima. Quer ver? Uma moça que fez reportagem no jornal dela. Aqui, ó. Vocês reconhecem essa criança do lado da tia? Sim, é o Lucas, a filha da Júlia. E essa daqui? Júlia, né? Tem mais uma. Qual? Também é lá da escola, perto do Lucas. Eu esqueci o nome dela. Maria Luísa. É alguma coisa... Isso, era alguma coisa Maria. Eu ia falar Maria Clara. Essa daqui, essa professora, eu não sei quem é não, tá cortada. Eu acho que era a Jéssica. Eu acho que é a mãe do Gustavo. Não, a mãe do Gu não era dessa época. Deixa eu ver se é. Eu tenho a foto completa aqui. Ah, não tem não, esquece. Meu irmão tá no Google. Sério? Sério? Nossa, que legal. Quando ele tava no 5º. Turminha, vamos lá. Voltando então para os nossos slides. A gente então concluiu a nossa parte de densidade. Vocês entenderam? Sim. Independente do peso do objeto, o que importa é a localização dele, a quantidade que ele desenvolve na água ou o formato que ele está. Então, não interessa ser super mega blaster pesado. E se ele for pesado e tiver apertadinho, espremidinho, ele pode afundar. Agora, se ele tiver esticadão, bonitão, a chance dele afundar é menor porque ele tem mais
espaço e menos força de empuxo, então ele não afunda, certo? Aham. Certo. Então vamos pro próximo. Página 9, e nós já falamos sobre isso. Quem lembra? Eu. Pera. Solubilidade. Ai, a gente já falou sobre isso. Já falamos, caiu até na prova. Solubilidade. Muita gente não lembrava como que era. Erraram na prova. E aí, a gente volta com esse assunto, porque como a Manu disse, estamos falando sobre água. E a gente precisa entender E eu que disse. o porquê. Foi você, Valentina? Foi. O porquê que a nossa água é tão importante e por que ela tem tantas funções. Bom, hoje a gente descobriu que ela é forte. Então, Muito ela forte, até demais. muito poderosa, assim, para a saúde, que a gente sabe que o nosso corpo faz 70% dele é composto por água. A gente sabe que a água rega as plantas que a gente come. A gente sabe que a água faz a energia que liga nosso Wi-Fi. Ela também é importante para os animais. Ela também é importante para o lixo. Ela também é importante para a natureza. Ela também é importante para o ar que a gente respira. Para a chuva que tem que acontecer, que nem não está acontecendo, nosso ar está seco. E agora a gente sabe que ela é muito forte, poderosa. Também, Meu nariz tá sangrando um monte por causa do ar seco. eu quando vou dormir tenho que ficar passando soro, assim, porque tá seco. Então, Eu olha também. quanto de coisa de água que a gente faz. E ainda tem gente que fala assim, água não é importante não, vou tomar uma Coca-Cola que é mais legal. Ou, não, água não é importante não, dá pra gente pegar água na esquina, rapidinho, é só... Não, também. O que a gente percebeu com tudo isso? Não, minha gente, não é fácil não, a água não é só água assim, só água, não. A água é tão importante assim que Água é vida. a gente não tem nem como falar que não tem nem como bater de frente, não tem nem como fazer uma reportagem e falar assim, nossa, a água não faz nada. Fala pra você ver. Meio planeta vai cair em cima de você e vai brigar com você e vai fazer um barraco e vai ser um negócio chato. Por quê? Porque a água não é qualquer coisa, é água, né, gente? Então, continuando a importância da água, agora que a gente já sabe que ela tem força de empuxo, que ela é top, a gente vai voltar a falar de uma outra função que só a água tem e que mais ninguém tem, só ela. A solubilidade. É uma palavrinha feia, chata, complicada? Sim, dá para brincar até de forca. Se for brincar de forca com alguém, coloca a solubilidade, a pessoa nunca vai acertar, porque é difícil. Mas, o que a gente precisa entender sobre a solubilidade? Que ela tem duas funções. A solubilidade, que vem da palavra solúvel, e o insolúvel. Então, o solúvel, com S, é o que a água dissolve, o que some quando a gente mistura com água. E o insolúvel, que começa com I, é o que não some. O que a gente mistura e continua sem misturar com a água, porque é insolúvel. Então, a tia deu 2 exemplos e eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês, porque com certeza vai cair na prova de novo. Tá bom, tia, eu vou pegar meu caderno. O que está escrito aqui no azul do cantinho da tela da tia? Isso vai cair na prova que tá em azul? Sim. A água dissolve sais minerais, açúcar, álcool e etc. Quando dissolve esses tipos de itens, é chamada de solúvel. E a água não dissolve materiais gordurosos, ceras e óleos. Esses são chamados de insolúveis. Então, copiem essa partezinha azul, essas 2 partezinhas azuis, e aí a gente vai entender o porquê que ela não dissolve e o porquê que ela dissolve. Momento. Peraí, deixa eu achar meu lápis. Prof, o que é para copiar? Carol, presta atenção, a parte azul. Gustavo, vamos, Gustavo. Atenção, Gabriel. Mamãe, já tô copiando.
Pessoal, quando vocês desligam a câmera ou quando vocês não estão participando, eu estou vendo também. Então, não adianta entrar só na aula e fingir que está participando para ter participação, que não é assim que eu conto a participação do 5º ano. Eu conto a participação quando participa da aula e quando entrega os materiais no final do dia. Você consegue ver quando a pessoa tá com a câmera desligada? O que ela tá fazendo? Não, A mas você está participando quando você está com a câmera desligada? Pode estar até dormindo. É. Eu não gosto de dormir à tarde. Eu não gosto de mostrar meu computador. Todo mundo está conseguindo enxergar bem? Sim. Sim. Valentina, você não tá conseguindo enxergar porque você precisa de óculos e você não usa. Eu não uso porque o grão mal funciona mais pra mim. Então você tem que fazer outro, Valentina. Você vai ficar A gente mais vai, cego mas- do que já é. A gente vai, mas quando a quarentena acabar, porque a gente tem medo de se arriscar. Aí, Valentina, você vai ficar cega. Você não vai conseguir nem olhar direito. Abrir o olho vai doer. Aí você vai ver. Vai ver que é bom pra tosse, se não ficar usando óculos. Eu acho que é mais fácil você usar o seu óculos que não te ajuda tanto do que não usar. Não, é que ele tá com uma das perninhas quebradas. E a gente também não sabe onde ele tá. Ai, Valentina do céu. Óculos. Ok, tô no segundo textinho. Eu vou fazer exame pra vista sábado. Tem que fazer, pessoal, porque essa fase que a gente está de escrita, o ano que vem, no 6º ano, vocês usam muito mais a escrita, a cópia de lousa. Por isso que tem que estar bem atento se vocês estão enxergando mesmo. Não, é porque assim, quando eu fui pra praia, tinha um escrito no elevador e o elevador era pequeno. De uma parede pra outra, eu não tava conseguindo ler o que ele tava escrito, tava tudo borrado. Minha mãe já procurou em todo lugar, a minha mãe só achou um lugar pra mim fazer. Fazer o quê? Exame pra Teste de vista, pra saber vista. se tá... Enxergando bem. Ah, E ainda mais que meu irmão também precisa, porque ele tá na idade do sonocone, sei lá o nome. Sono o quê? Sonocone, que o olho fica pontudo. Com uma certa idade, se você não vê o olho, sei lá. Estranho. Sonocone, que o seu olho fica pontudo. Eu não sei qual é o nome. Ai, professora. Você usa óculos, professora? Eu usei, Manu, desde os meus 8 anos eu usei óculos, mas depois eu fiz cirurgia quando eu fiz 18. Aí hoje eu já não uso mais. Tem como Eu fazer tenho medo. cirurgia pra não usar mais? Algumas pessoas conseguem fazer se for um grau normal, se não tiver nenhum problema que nem o seu irmão, se a córnea não for pontuda, se for uma córnea normal, as pessoas conseguem fazer cirurgia. E aí, algumas pessoas zeram, né? Que nem o da tia zerou, a tia enxerga normal. E algumas... Não, professora, meu irmão não tem sonocone. Ele tá na época de ter, mas não tem. Então, mas se a pessoa tem alguma pontinha, alguma coisa fora do normal, aí não consegue fazer. Algumas fazem, mas ainda precisa usar um óculos mais levinho, bem pequenininho. Outras não, que nem o meu, eu não uso mais não. Mas eu usei desde os meus 8 anos. Eu usei por 10... Como que faz? Como que faz pra fazer cirurgia?
Você faz a laser. Você não sente nada, porque é tudo feito com anestesia, assim, lógico, você não dorme, mas você faz tudo, você não sente nada. Eu tenho medo de fazer coisa no olho, porque eu tenho medo de, sei lá, dar errado e eu ficar cega. É um risco. Tem cirurgia pra mudar a cor do olho. Sim, aí já são coisas muito exageradas, né? Professora, pode falar uma coisa? Pode, Carol. Agora existe até cirurgia pra ficar igual a mim. Carol, a tia não ouviu, cortou bem no meio. Carol? Acabei. Mais 2 minutinhos, tá bom? Quando for 2h25, a gente volta. O quê? Como assim, tia? A aula que vocês estão copiando. É que vocês estão Ah. até amanhã copiando. É só os 2 negocinhos azul, tá? Não, tá bom. Babá, o babá. É só esses 2 aqui, ó. Quem é que tá desenhando na tela? Pra vocês entenderem quem sou aqui, que tem criança que deve copiar tudo. É só o azul. Professora, a gente vai fazer até que página hoje? Acho que é a 11. Deixa eu ver. A gente tá... Pera, deixa eu ver. Na 8. Nossa, só 2 páginas de escrever? Tem muita coisa dessa. Nessa apostila de ciências, eu achei que veio bem pobre em paciência. Tem mais experiências, mais coisas pra gente conversar. E pra ler, né? Porque... Tá, tia, terminei. Quem terminou faz joinha. Tá bom, pera, que eu não sei como. Eu esqueci como faz joinha no computador. Eu também esqueci. Ah, lembrei. Você tem que apertar em Reactions. A carinha com mais em cima. Não, tá, isso eu sei. Cadê? E eu vou trocar a tela. Eu tinha até esquecido que eu tava com tela. Mais 1 minuto. Ui, está ventando. Eu já acabei. Ô, professora, você consegue liberar pra gente mostrar a tela? Compartilhar a tela? Nunca. E, professora, ontem a gente não fez, a gente não desenhou no lousa. Não, é porque não deu tempo, né? A gente terminou a aula tão tarde, passou até do nosso horário. Então vamos acabar rápido isso pra gente poder desenhar. Pra nós poder desenhar, bro. Pronto? Calma aí, calma aí. Gabriel, você terminou? Quem que tá desenhando, ó? Aqui, eu tô vendo um risquinho roxo. Tá tendo uma reunião, vou fechar aqui a porta. Pode. Alguém Ai, ainda mãe, está copiando? Não. eu tô na Índia. Oi, gente. Oi. Não sei se dá pra ver. Mas, ó. Viram?
tá desenhando? Não. Viram o quê? É que, ó, eu tô escrevendo uma coisa branco no lugar branco. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar onde eu tô escrevendo. Eu já adivinhei. Você tá escrevendo no textinho. Não tô vendo nada. Debaixo do escrito solubilidade. Errou. Alguém tá vendo aqui alguma coisa? Um monte de seta. Eu não tô vendo nada aqui. Bom, acho que deu tempo de todo mundo terminar, que já estavam brincando de riscar a lousa. Turminha, Acabei. então, a tia falou que ia falar com vocês sobre o porquê desses materiais serem solúveis ou não serem solúveis. Então, os sais, o açúcar, o álcool são elementos que dão para dissolver. A química deles não é tão forte, então a água consegue dissolver esses materiais. Já a gordura, a cera e o óleo, eles são mais fortes, eles têm uma textura mais forte. E aí, a água não consegue dissolver. Então, o que for de uma textura mais leve, tenha uma solubilidade mais tranquila, a água vai dissolver e vai desaparecer. Então, quando a gente vai lá na praia e a gente olha para o mar, a gente vê o sal? Não. Então, mas a gente sabe que tem. A gente vê a água, a gente sabe que tem. E o que a água fez com o sal? Misturou. Misturou. A Valentina desapareceu. Ela dissolveu a água. Então, Dissolveu. existe um limite de solubilidade. Não é tudo que a água consegue dissolver, do mesmo jeito que ela não é tudo que ela consegue destruir, como a gente viu na nossa aula, né, hoje, falando sobre a força da água. Então, não é tudo que ela consegue dissolver e também não é tudo que ela consegue afundar. Ainda tem um... Tia, Oi. uma pergunta. O óleo, para ele dissolver na água, eu sei que ele não dissolve, mas é uma dúvida que eu sempre tive. Depende da quantidade de água que tem para o óleo dissolver ou ele não dissolve? Não dissolve. Então, para dissolver qualquer material, né? Para dissolver esse material, ele precisa ter uma quantidade de soluto, é uma quantidade tipo considerada um salzinho que ele consegue dissolver. Então, a água consegue ser um solvente. Então, o óleo, ele não tem nada que ajuda a água a dissolver ele. Ele é grosso. Então, o material que é feito o óleo, nunca, independente da quantidade, se a gente bater no liquidificador, pôr na panela, esquentar, nunca vai ser dissolvido. Porque o material do óleo nunca vai conseguir se misturar com a água. É um material muito E consistente. se a gente pôr só uma gota de óleo? Não, ele vai ficar uma gota de óleo lá em cima boiando. Se a gente Pro, colocar um rio de óleo, é um rio de óleo boiando. Se a gente colocar eu posso ir no banheiro? Nem se você pôr no liquidificador, liquidificador? assim, não vai, não. Pôr na panela com água quente, não. Se a gente colocar na frigideira, não. Se a gente colocar lá no sol, não vai dar certo. Se a gente colocar na água do mar, não vai dar certo. Não dissolve, nunca. Sempre vai ter resquícios de óleo na água. A gente vai conseguir ver. Então, sempre fica uma linha amarela e a água. Nunca vai misturar. Não é que nem o suco, que a gente mexe, ele some. A água com o óleo nunca vai acontecer. Ele sempre vai ficar com aquele aspecto gosmentinho, aquele aspecto de óleo mesmo boiando em cima da água. Ai, tia, mas e se eu virar de ponta cabeça? Não vai ficar sempre boiando o óleozinho lá. Ah, tia, mas se eu colocar numa panela? Vai continuar boiando. Quando eu faço arroz, o óleo some. Não é que ele some, é que eu coloquei o arroz. E o arroz absorve o óleo. Então, o óleo não desapareceu. Ele foi para um outro lugar. Se ele estiver sozinho na panela, eu colocar só o óleo e a água, ele não vai dissolver. Aí, se eu colocar salada, ele vai dissolver. Se eu colocar dentro de num tempero
um frango, ele vai dissolver, porque ele gruda em algum objeto. Na água, ele nunca, nunca, nunca vai dissolver. Nem o óleo, nem a cera. A cera é aquela da vela mesmo, aquela cera branquinha. Eu tenho uma vela azul aqui. Essa vela aqui, ó. Se eu colocar a aguinha aqui, ó, não vai misturar. Vai ficar boiando a aguinha aqui. E qualquer tipo de gordura, aquela gordurinha que sobra da comida, sabe? Tipo, a gordurinha da carne, a gordurinha quando a gente vai lavar a louça e fica aquela gordurona assim no prato, ela não vai dissolver, vai ficar aquela coisa melecada. Por isso que a gente tem o detergente, que aí a gente bota lá, e aí o detergente dissolve o óleo no lugar da água, já que ela não consegue, já que ela não tem essa... Então se eu pegar água, pôr óleo e depois detergente, aí vai grudar. o detergente vai chupar o óleo e aí o óleo vai sumir. Mas aí o detergente vai sumir junto. Não, ele vai limpar o óleo, mas o detergente vai continuar ali, porque ele é oleoso e a água não vai dissolver o detergente. Então... Tudo que for composto de óleo, tudo que tiver uma composição de óleo, olhinho de cabelo, o óleo da comida, o azeite, a cera, o mel, sabe o melzinho da abelha? Tudo que tiver aquele aspecto oleoso, que a gente passa a mãozinha e dá aquele óleo, aquele brilhinho, a água não vai dissolver. Ela só vai dissolver se ela se agarrar a um outro objeto. Por exemplo, o detergente que eu falei. Ele vai sugar o óleozinho e aí a gente consegue lavar a louça. Por isso que quando a gente lava a louça só, pega uma panela da mamãe aí de arroz que ela fez a comida. Você só lavar com água essa panela, jogar na torneira assim, jogar água, você vai tirar a água e ainda vai ficar com aspecto oleoso de sujo, porque não limpou, não dissolve o óleo. Então, não dá para lavar a louça sem o detergente. Por exemplo, vamos lá, vamos continuar aqui na aula. Oi, Carol. Eu posso ir no banheiro? Vai rápido. Por exemplo, se adicionarmos muito sal ou açúcar em um copo de água, vai ter, lógico, um acúmulo, né, desse soluto não dissolvido no fundo do recipiente. Por quê? Porque a gente colocou muito, mas a grande parte vai ser dissolvido. Então, às vezes, a gente mexe o açúcar que a gente vai dar para a pessoa. Se acalmar um copo de água com açúcar, se a gente pôr muito açúcar, obviamente que a água não vai dissolver, porque é uma quantidade muito grande, né? Então, ela não consegue dissolver, mas grande parte ela vai dissolver, sim. Ela vai se esforçar, como exemplo, a água do mar. Tem muito sal na água do mar, mas mesmo assim a gente consegue ver que ela consegue dissolver grande parte. O que sobra são as areinhas, bem assim, quase invisível. Quando a gente põe na boca, a gente não gosta desse salzinho. Então, muitas vezes esse limite aumenta quando esquentamos o solvente. Então, quando a gente faz um leitinho, a gente coloca um leitinho, sabe, na água, assim, põe leite, água e açúcar. Se tiver um leitinho quente, dissolve. Se tiver uma açúcar derretida para a gente fazer um caramelo, a gente dissolve. Então, tudo que conseguir esquentar, dissolve. Por isso, conseguimos dissolver mais açúcar na água quente do que na água fria. Então, se a gente quiser fazer um copo de açúcar dissolvido, a gente coloca lá no fogo. Se a gente quiser deixar algumas partículas de açúcar para dar umas mordidinhas no açúcar quando for tomar água, aí a gente coloca água fria. E o mesmo acontece com o sal. Se você quiser ir na praia e esquentar a água da praia, que é o que acontece quando a gente vai para a praia, porque ela está no sol torrando, a gente não acha o sal na água. Mas se a gente misturar o sal na água, a gente quase morre. Oi. Só o Gabriel travou pra mim. O Gabriel só tá travado pra mim ou tá travado pra vocês também? Tá travado. Bem, tá travado. Entenderam a solubilidade da água? Sim. Isso nunca vai mudar, turminha. Ah, tia, mas eu quero fazer um estudo para tentar fazer com que a água dissolva o óleo. Minha gente, já tentaram. Já fizeram estudo, já mexeram com tudo e ó, não resolveu. Porque não é possível fazer isso, tá bom? Então, não existe a chance da gente conseguir descobrir o porquê que a água não dissolve o óleo. Isso é um estudo que já foi feito
E é porque ela é solúvel. É a capacidade, é o superpoder da água. A gente sempre fala dos nossos superpoderes que a gente gostaria de ter. A água tem o de empuxo, que ela é super forte, e ela tem o poder de solubilidade, que ela dissolve grande parte das coisas do nosso mundo. Tá bom? Então, a nossa apostila, ela fala na página 9 sobre isso. A tia escreveu do lado um resuminho mais explicativo. E depois eu vou até fazer para vocês, eu vou deixar esses slides disponíveis da aula para quando vocês forem estudar. Então, lembra na outra? Tá bom. Que eu falei? Precisa estudar, não lembra o que a tia falou? A tia sempre está deixando lá no Classroom as nossas aulas gravadas, com as nossas conversas. Espera um pouquinho. Nossos slidezinhos para a gente decorar as nossas funções. Combinado? Combinado. Página 10 e 11. São 2 páginas que vai falar desde o afundou boia, lá da aula passada, até hoje, que a gente falou sobre a solubilidade na água, sobre a água dissolver algumas coisas ou não, sobre a água ter densidade ou não. Então, tudo isso vai trabalhar na apostila na página 10 e 11. A gente vai ler junto as questões, aí eu vou dar um tempo, vocês vão registrar, e aí a gente volta para corrigir todo mundo junto, para não ter problema. Ai, tia, eu não corrigi. Ai, tia, tá errado. E no dia da prova, quando for fazer para estudar, tá tudo errado, tudo esbugaiado lá na sua prova. Então, abram na página 10, a gente vai ler o exercício 1. Deixa eu ver. Cada criança vai ler uma questão. Como a Rafa não consegue falar, ela só consegue ouvir, aí a gente vai ler. Então, tem 5 questões e 5 na sala. Cada um vai ler uma questão. Quem vai começar? Eu. Gu. Então, vai. Gu, lê o número 1. Observe a figura ao lado e repare que os objetos estão flutuando e outros não. E outros estão no fundo do recipiente. Em seguida, faça o que se pede. Faça um X sobre os objetos que são mais densos que a água. Circule os objetos que são menos densos que a água. Explique o que diferencia esses objetos uns dos outros para que alguns deles flutuem e outros afundem na água. Fácil essa, hein? Quem vai ler o número 2? Eu. Carol. Então vai, Carol. Observe nas imagens ao lado que a tangerina com casca flutua na água, mas afunda se for descascada. Como é possível explicar o fato de a tangerina com casca na água flutuar? Já sabe o nome? E a letra B? A letra B, eu. Não, é a Carol ainda. Ah, tá. B. Por que a tangerina afunda quando a casca é retirada? C. Os gomos e a casca da tangerina têm a mesma densidade? Justifique sua resposta. D. A casca da tangerina pode flutuar sobre a água se estiver em formato concha. Explique como o formato da casca pode influenciar na flutuação. Lembrem da massinha, quando a tia fez ela ficar curva e quando ela ficou bolinha, para responder essa questão. 4, Manu. A imagem ao lado mostra aqui uma mistura de óleo e água. Sobre essa mistura. Assinale a alternativa que for
que forem verdadeiras. Óleo é mais denso que a água, menos denso que a água, solúvel em água, dissolúvel em água. Muito bem. E a 5 tem a Valentina e o Gabriel. Quem quer ler? Eu. Então vai. Analise as imagens e escreva se os materiais misturados à água são solúveis ou insolúveis, justificando sua resposta. Corante de alimentos. E o outro? Isopor. Isopor e pedaço de rocha. Muito bem. Turminha, a nossa aula, essa daqui, vai terminar agora em 6 minutos. O que eu vou fazer? Eu não vou abrir novamente a aula para vocês agora. Eu vou deixar vocês respondendo essa página e a gente volta às 15 horas pelo Zoom. Então, vocês vão ter mais de 15 minutos. Tem 17 minutos para responder as 5 questões. Se precisar da ajuda da tia, chama... Tia, não tô te ouvindo. Estão me ouvindo? Turminha? Eu tô, só que tá bem travado. É, pra mim também. Vou falar de novo agora, melhorou? Melhorou. Um pouco. Então, ó, vocês têm 15 minutos para responder essas questões. Eu não vou abrir o link agora. Se a gente precisar conversar, ou, ai, tia, tô com dúvida, tia, não sei, vai lá no grupo do 5º ano, chama a tia que eu vou tirar a dúvida por lá. Quando se passar os 15 minutos, eu vou abrir uma nova sala e aí a gente vai fazer a correção juntos às 15 horas. Combinado? Combinado. Então, tudo de dúvida, me chamem lá no WhatsApp. Não me chama aqui no Zoom, que a gente vai fechar o Zoom por enquanto, para todo mundo ter calma e conseguir responder. Volta lá para trás. Ó, lembra que a gente conversou hoje na aula? Se precisar de ajuda, chama a tia ou chama... Combinado. Então, Também não vi. Daqui 15 minutos a gente volta, tá bom? Tá bom. Ok. Tchau, até daqui a pouco. Tchau. Até. Já estou começando. Ciência. Ai, tomara que eu esteja certo. Ai, Jesus. Ô, tia, que horas... Você sabe que horas é a tia Paty? 4 horas, eu acho. Oi, Carol. Ai, meu pé. Ah, tomara que seja 4. Vai descansar. Vai, gente, entra. Se a gente fizer essa correção rápida, a gente vai ter 40 e poucos minutos. Depende de vocês, né? Para vocês entrar na aula, vocês demoram. É 40 e poucos. Quê? E aí, se ela começar às 16h10? Eu acho que ela vai começar às 16h10. Ai, Jesus, cadê os amigos? Entre uma aula e outra tem que ter 10 minutos de descanso. 16h10. Ah, Jesus. Eu vou começar sem eles. Agora sim. Entra. Ele só tem 2 minutos para entrar. Sim. A tia, ela só espera 5 minutos. 2 minutos de tolerância. Estamos esperando até muito, porque era pra gente ter começado 3 horas. Quê? A nossa aula era pra ter voltado às 3. E você começou que horas? Tá começando 3h30.
Nossa, Quem não conseguiu ouvir, Nossa, meu Deus. eu fiz a página. Você não pode chegar, que aí já é um alerta. Eu acho que eu acertei tudo, menos Eu a tenho uma vista pra chegar, né? C, na página 10. Agora aqui na minha cabeça eu confundi. Agora eu não sei. Ô, Aqui, ô, Entrar. é pra boiar, ele tem que ter menos. Ele tem que ter menos densidade que água ou mais? Em qual exercício vocês estão? pra boiar menos. Qual Ah. exercício vocês estão? Nenhum. Gente, nem começou ainda. Eu não tava esperando vocês. Eu não tava conseguindo entrar. Vou compartilhar com vocês a tela da resposta do que a gente precisa ter na nossa vida. Combinado? Mas e a Valentina? Não vai esperar ela? Não, já deu. Não. Vai esperar ela. A tia só espera 5 minutinhos. Pessoal, a gente vai responder então a página 10 e 11, certo? E aí a tia fez a correçãozinha escrita mais ou menos de como que vocês precisam. Eu não tô conseguindo ver. Como Pera, tá carregando. é que demora quando passa do meu pro de vocês. E aí é como mais ou menos vocês precisariam ter respondido, tá bom? Ai, tia, tá parecido, tá quase. Aí a tia considera, entendeu? Mas se tiver, tipo, nada a ver, aí a tia não considera. O que a Valentina falou? Então, vai ser assim. Vocês estão vendo a tela agora? Eu não tô vendo a compartilhação de tela. Aqui. Tá tudo preto. Por quê? Tô entendendo. Tá acontecendo. Você vê? Ah, eu adoro quando adulto faz vozinha de bebê. Eu acho tão E agora? fofinho. Não. Aí, tia, consigo. Consigo. Quer ver? Ó, eu sou o amarelo. Tudo bem. Gustavo, atenção. Hã? Gustavo. Ó, eu consigo, ó. Vamos lá. A primeira pergunta. Calma aí, deixa eu pegar. Ok. A primeira pergunta era... Cadê meu outro slide, Jesus? Observe a figura do lado e repare que alguns objetos estão flutuando e outros estão no fundo do recipiente. Em seguida, faça o que se pede. Faça um X sobre os objetos mais densos que a água. Vamos ver. Quais objetos vocês colocaram densos? Densos é o que estão debaixo d'água, né? Eu coloquei o que tá debaixo da água. Eu também. Quais vocês fizeram X? Eu coloquei Tia, na ó. pedra, na chave, no anel, numa moeda, num clipe e no... Pego. Aqui embaixo, ó, tia. Eu fiz o X aqui embaixo. Isso. Todos os objetos que estão embaixo. Muito bem. Eles são mais densos, então eles são mais pesados, certo? Certo. Sim. E a gente descobriu que a densidade não é só o peso, é também a forma e o formato que eles estão. Por exemplo, essa bola gigantesca, se a gente fosse o tamanho que ela é, a gente poderia falar que ela afunda, porque a gente, nossa, é uma bola gigantesca. Ela não afunda porque ela é levinha. Ela é leve e ela tem ar. Então, olha lá, os objetos mais densos afundam, portanto, estão no fundo do recipiente. A B. Circule os objetos que são menos densos. Quais vocês circularam? Todos de bola. cima. Todos de cima. A bola, o que mais? A bola, o lápis, a borracha, a bolinha de gude, uma vela e essa tampinha que eu não sei o nome. Muito bem. Rolha. Isso. Tia, esse daí, círculo amarelo, foi tudo que eu circulei. Muito bem. E aí, a letra
C das nossas questões, explique o que diferencia esses objetos uns dos outros. Para que alguns deles flutuem e outros... O peso e o ar. Professor, Como que chama o peso? Tia, esses objetos são feitos de Densos. materiais diferentes. São densos, isso. Então, olha lá, esses objetos são feitos de materiais diferentes. Então, tem o mais pesado, tem o mais leve, tem o de plástico, tem de ferro, tem a rolha. Tipos assim, por causa da densidade diferente e das diferenças. Isso. Então, olha lá, as diferenças de peso, tamanho, proporção e a diferença de ar, né? Por exemplo, a bola é um objeto grande, mas ela é densa porque ela tem muito ar. Então, o ar deixa ela mais leve e faz com que ela flutue. Por maior que ela seja, ela ainda tem bastante densidade. Então, quem colocou outra coisa que não foi a diferença de material e a densidade precisa corrigir. Eu pus esses dois. peraí, prof. Eu coloquei, agora eu corrigi que nem o seu. Não precisa colocar exatamente igual ao meu, precisa ter colocado que é o que diferencia é o peso, né? Ou o material que ele é feito e a densidade. Tá, peraí que eu vou ter que colocar. Como que pode colocar, professora? A diferença, né, dos materiais do que ele é feito e a densidade. Eu tô aqui, tá, professora? Tá? Usando como mesa. Pronto. Então, se você colocou algo parecido, que nem o pronto. Gabriel colocou alguma coisa parecida. Então, do Gabriel tá certo, não precisa corrigir. Mas quem colocou alguma coisa muito que não parece nem densidade, nem a diferença de material, precisa corrigir. Ô, professor, onde a gente tá mesmo? Na C. Ah, tá, então tá certo. Pronto? Não. Todo mundo corrigiu? Sim. Então, a segunda questão era: observe nas imagens do lado que a tangerina com casca flutua, mas a descascada afunda. Como é possível explicar o fato de a tangerina com casca flutuar na água? O que você quer? Ela tem ar. Que ela tem o quê? Porque ela tem ar. Igual a bola. Então, a tangerina com casca apresenta espaços onde o ar se acumula, deixando... E, professora, eu coloquei porque ela tem ar, tá errado? Não, tá certo. Ela tem espaços, né, onde entra o ar e deixa com que a fruta fique menos densa do que a água. Por isso, ela boia. Então, ela tem casca, tem espaços para o ar. É uma proteção e impede Eu a água de entrar. Isso, Valentina, também está certo. Quem colocou que a casca protege da água entrar, tá certo. Quem colocou que ela não tem espaço para encher, também tá certo. Todo mundo colocou mais ou menos parecido? Sim. botei a casca, Então, tem a letra B era: por que a tangerina afunda quando a casca é retirada? Eu
coloquei porque está sem casca e entrou água dentro. Eu coloquei porque ela está sem ar. Professora, eu coloquei a tangerina sem casca, fica mais densa por causa do seu peso. Também. Ela fica mais pesada, né? Porque aí entra mais água dentro dela, entra dentro da mexerica, entra dentro do espaço. Entra ou ela suga? Pode entrar também, Gabriel, porque a parte de dentro que tem aquele buraquinho, sabe? Ela pode entrar água por ali. Então, tanto ela Acertei, pronto. filtra. Eu pus infiltração. Tá certo também. Porque se tia, entrar eu na acabei de fazer uma mexerica, se entrar no gominho da mexerica, ela infiltra, né? Mas se entrar só dentro, assim, ela entra. Ok. Vamos pra próxima? Sei. Vamos. Caramba. Os nomes... Cadê? Ixi, os gomos e a casca da tangerina têm a mesma densidade? Sim. Não, os gomos são mais leves. Eu coloquei que os gomos são mais leves. Não, os gomos são mais densos que a casca. Os gomos são mais pesados. Então, quem colocou sim está errado. É não, os gomos são mais densos que a casca. Peraí. Como que é, professora? Tá aí na tela, ó. Não, letra C. Não, os gomos são mais densos que a casca. Ok. Nossa senhora! Pronto. Próximo. Se a gente acabar agora, a gente vai ter que fácil. Ô, professora, eu errei, então só tive que mudar não e mais. Que a resposta está certinha mesmo. Tá. Gu, você corrigiu? Corrigi. Letra D. Cadê? A casca da tangerina pode flutuar sobre a água se estiver em formato de concha. Explique como o formato da casca pode influenciar na flutuação. Porque tem ar. Porque quando você não tinha casca, vai acumulando ar dentro. Eu não sei como te explicar. Eu coloquei aqui. Eu coloquei sim, mas tem um porém. Se a casca tiver com água em cima, ela vai estar com densidade maior e vai afundar. Mas vocês entenderam a pergunta? Na pergunta já está falando que a casca está em formato de barco, aquele formato de concha. Então, já tem formato. Não tem água. Tá falando que ela tá flutuando, igual quando a tia colocou a massinha. Então, o que ela afundar? Já sei, porque você amassa ela. Professora, Não amassa. Oi, Carol. a minha resposta... Você deixa ela reta. Gabriel, espera a Carol falar. Se a casca não ficar em concha, o peso em volta dela vai fazer ela afundar. Olha lá o que a tia colocou. A força de empuxo, lembra da força de empuxo do barco? Ela pode ser maior ou menor dependendo do formato da casca. Então, a casca, ela fica o quê? Maior, não fica? Quando a gente ela esparrama ela na água. Então, é a mesma coisa do barco. Ela ficou comprida, esticou a casca. Então, quanto maior for o volume, né, dessa casca na água, a força de impulso tem que ser maior. Então, por isso que a água não consegue afundar a casca, porque ela tem um volume maior, igual o barco. Caso contrário, se tiver, que nem o Gabriel falou, água em cima ou uma pressão em cima dessa casca, ou essa casca ser em pedacinhos menores, aí ela vai afundar. Mas como na nossa pergunta já está falando que ela está esticada e esparramada na água, é a força de empuxo que não deixa com que ela afunde. Então, quem não colocou isso precisa arrumar. E a força eu não coloquei, mas eu coloquei algo mais ou menos parecido. Eu coloquei que é porque a base dela não tem passagens para água entrar. E aí você só conclui
Isso, Valentina, você só conclui que isso acontece pela força de empuxo. Tá. Gu, você está corrigindo? Tô. Porque depois a gente, quando for estudar para a prova, tem que estar tudo certinho. Então, é a força de empuxo? Isso, a força de empuxo que altera isso. Ok. Pronto? Pronto. Agora a gente vai para a página 11. Peraí, prof. Exercício 4. Agora vai falar sobre a solubilidade. A imagem ao lado mostra uma mistura de óleo e água. Sobre essa mistura, assinale as alternativas que foram verdadeiras. Então, era para fazer um X só nas que eram de verdade. Então, tinha o óleo é mais denso que a água, menos denso que a água, solúvel em água ou insolúvel em água. Quais você Insolúvel em água. tem mais um? Menos Mais denso denso que que a a água. água. Então, era menos denso que a água e insolúvel em água. Tem que marcar o X nos dois. Acertei, Menos tia. denso, né? Porque a gente já sabe que ela não consegue dissolver. Ô, professora, E ela é mais leve. Ah, e a 3? eu pulei, né? Vamos ver a 4. Manuela. A Manuela, eu vou te matar. Vamos para a 4, depois a gente volta para 3. Isso. É que a minha apostila aqui é diferente da de vocês. Ela está dividida em outras páginas. Ah, a Manuela disse, né, Manuela? Então, a gente sabe que ela é menos denso. O óleo, ele é mais levinho, por isso que ele boia. E ele é insolúvel. Ele nunca se mistura com a água. Então, faz um X aí nos dois quadradinhos. No menos denso e no insolúvel. Já fiz. Já fiz, já faz tempo. Eu tinha acertado. 3, voltando, então, deixa eu voltar lá na minha apostila aqui. Alô. Você falou que ia para 4 e depois para 3. Já fizemos a 4, Gabriel. Os primeiros barcos eram feitos de madeira, menos densos que a água. Com o desenvolvimento do ferro e do aço, as embarcações passaram a ser feitas com esses materiais, por eles serem mais resistentes que a madeira. Contudo, muitas pessoas não entendiam como, mesmo sendo tão pesados, essas embarcações não afundavam. Existem até mesmo relatos de marinheiros que se recusavam a entrar nos navios de metal, temendo que eles fossem afundar. Imagine que você voltou no tempo. O que diria para convencer um marinheiro dessa época de que os navios de ferro são seguros? Eu venho do futuro. Eu venho do futuro. Pode entrar aí. Vai dar tudo certo. No ferro. Eu queria dizer, tia, Eu falei, fala, Gu! Eu? Sou eu que falo. É, o Gu. É três coisas. Primeiro, porque a água não consegue entrar no ferro. E segundo, também não vai, tipo, não meio que não estraga muito rápido o ferro. E também, eu acho que o ferro tem mais ar, tipo, mais espaço, mais resistente. Muito bem. Quem mais quer falar? Eu coloquei aqui, tia, assim, eu iria dizer que madeira apodrece. Vai lá. Por isso que é na água, não apodrece, ela estraga na água, né? É por isso que é mais seguro usar E o metal não enferruja? barco de ferro. Barco de ferro. E você, mas Gabriel? usa devagar. Eu ia falar assim, vim do futuro. Se o cara souber ciência, aprender a ciência, eu ia falar por causa que tem um grande espaço, que nem a bola, porque tem muito ar,
E por causa só disso. Mais alguém que fala? Pelo ar que tem dentro dela. Eu Fala, Manu. Tem muito ar dentro dela e ela. Eu ia falar que eles fizeram de ferro porque a madeira ela estraga na água, então o de ferro seria mais seguro. O ferro não enferruja? Não, Gabriel. Se for água normal, ele não enferruja. Só se for água salgada. Então. Mas eles não estão falando que eles estão indo no mar. Eles podem estar indo no rio. No rio, com barco? Ou na lagoa. Na lagoa? Sim. Com um barco de ferro gigante? Falou que era um barco gigantesco. Falou que era um barco. De ferro. Mas, antigamente as pessoas não iam longe. Não, mas também pode ser metal. Para Ele falou que pode ser metal. Não falou que precisava ser ferro. Podia ser de ferro ou metal. Então, a resistência. embora a densidade do ferro seja superior à da água, por mais que o ferro seja extremamente pesado, o navio apresenta grandes espaços cheios de ar. Como a gente já viu, quanto mais esparramado for esse objeto, a chance dele afundar é muito pequena. Além disso, o formato do navio aumenta a força de empuxo. Então, a água fica mais fraquinha e não consegue afundar o navio, só se ela entrar dentro do navio. Certo? Todas as vocês colocaram estão certas. 4 a gente já... Vamos para 5. Vamos para 5. A gente pulou a 4 aquela hora, vamos para 5 agora. Nossa, tia, 5 eu acho que eu errei. E escreva se os materiais misturados à água são solúveis ou insolúveis. Justifique. Então, não é sim ou não, não. Tem que falar o... Posso ser o primeiro, tia? Vai, Gabriel. O corante solúvel é porque não tem textura melosa e porque não é sólido. E o outro? O outro, insolúvel, porque é sólido. Quem mais quer falar? Você quer dizer do corante ou da pedra e da rocha? Os dois, Gu. Qual você quiser falar? Do corante, a água não consegue dissolver o corante. O corante de alimento. É isso aí. Da roça? A roça é uma pedra e, tipo, meio... não sei explicar, não. E agora, tia, eu tô certo? Quem mais quer falar? Tia, eu coloquei assim no corante. Solúvel. O corante é solúvel porque é líquido e é mais denso que a água. Tá, eu acho que ele acertou. E o outro eu não fiz saber o do isopor e da rocha porque eu fiquei em dúvida. Mais alguém quer falar? Eu não consegui fazer a B. Eu fiquei com muita dúvida. Manu, você quer falar? Eu quero. Assim, o do Acabou de corante... fazer, né? Não. O do corante alimentício, eu pego... Deixa eu falar, Gustavo. Eu pego como exemplo que nem o do Toddy. Quando eu vou fazer leite, ele não se dissolve com a água. Mas agora, se a água estiver quente, ele se dissolve. Como é que ele não se dissolve? Sai o pó. Que é do corante, ele é solúvel. Porque quando a gente mistura, a gente vê ele separado, água e corante, ou a gente vê ele tudo junto? Tudo junto. Tudo junto. Então, quando mistura... É que nem o mar e a areia. Quando a gente vê tudo junto, tudo misturadinho, bonitinho, é solúvel, porque dissolveu. A água dissolveu, virou corante, virou corzinha bonitinha. Quando adicionamos o corante à água, ele se dissolve completamente. Não conseguimos ver o corante e a água separadamente. Então, ele é solúvel. Simples assim, fácil. Já a B é insolúvel, porque quando colocamos o isopor ou um pedaço de rocha, ou uma madeira, ou um negócio pesado, qualquer coisa que seja, que não dá para misturar, e fica um em cima e o outro embaixo, ele é insolúvel. A gente está vendo tanto o objeto como a água. O isopor... Eu vou ter que apagar? Oi, Gabi. Eu vou ter que apagar? Não. O isopor, ele flutua.
Mas se a gente quebrar ele em pedacinho, amacetar, mexer, não adianta, não vai sair, não vai desaparecer. Mesma coisa que a rocha, por mais que a gente quebre, triture, não vai, não tem como desaparecer, porque é um objeto que nunca que vai desaparecer se misturar com a água. Então, o isopor, ele flutua e ele é menos denso que a água, então ele é levinho e tem as suas partículazinhas onde o ar passa, e a pedra afunda porque ela é mais densa que a água. Ela não tem buraquinhos, mas ela é bem pesada, então ela com certeza vai afundar na água, certo? Certo. Se alguém colocou algo diferente ou que achou que ficou incompleto, aí você escreve mais bonitinhos para completar. Professora, só fala na B direito. Na B eu acho que eu errei. Quer copiar a B? Espera aí que a tia vai voltar lá no compartilhamento com vocês da resposta. Prof, eu posso ir no banheiro? Carol, a aula está acabando. E você já foi no banheiro hoje na aula e eu dei tempo para vocês ficarem meia hora fora da aula. Não foi 25 minutos? A Carol entrou, era 3h30, deu meia hora. Olha lá, a tia compartilhou de novo. Vocês estão conseguindo ver essa ou não? Não. Não. Ah, Jesus, essa tela aqui não tá ajudando a gente hoje, né? Agora vai, hein? Quer ver? Tomara que a tia pode grave. Agora foi. Eba! Aqui é a B, ó. Aqui. Nuvens. Aí vocês podem colocar mais ou menos. Igual. Tá copiando? Ô, tia, vai poder escrever na lousa? Eu vou fazer uma sugestão. Aí vocês escolhem o que vocês querem. Tá acabando já. Respira. Calma aí, deixa eu aumentar aqui, dar uma aumentada. Ô, tia, essa aqui é a retada de azul? É que eu tô clicando pra aumentar a tela. Não tá consigo, bom. dá um zoom. Quer que eu dou um zoom? Dá zoom. A tia dá zoom. O zoom se chama zoom. Aí, Tá bom? Pronto, eu já acabei, professora. já não. Desenhando. Ai, Pronto? Pronto. Pronto. Então, agora eu vou compartilhar a outra aula que nós estávamos, antes de tudo isso acontecer. E a gente vai finalizar a nossa aula. Desenhando na lousa? Se eu achar onde está a minha aula, porque ela desapareceu. Jesus. A gente pode desenhar? Espera, não acabou a aula. Já tô aqui com azul, pronto. Mordi minha língua. Achei. Show. Turma, aí eu coloquei para vocês uma tarefa. Eu não tô vendo. Eu também tinha- não. De novo essa tela amarela que eu não sei como que abre. Jesus! E agora? Não. aí, foi. Foi. Não foi mais. Ah, foi. 54, 55. Lá no nosso livrinho de atividades, vocês vão fazer a página 54 e 55. Não precisa, eu tinha colocado para vocês colocarem para hoje, mas não precisa. Pode fazer para a aula que vem, tá bom? Para a semana que vem, na quinta-feira. Ok. Fazem o registro, página 54 e 55. Lembrando que precisa anexar tudo, essas questões que a gente corrigiu hoje, lá no Classroom, para a gente fazer a correção juntos, tá bom? Então, hoje precisa da página que a gente fez 10 e 11. Já tô postando. Agora,
Eu tinha colocado pra fazer uma dobradura de barquinho. Vocês querem fazer? Quero. Não sei. Não sei. Eu não sei, tia. Pera, tia, eu vou mandar um negócio no Classroom. Depois vocês mandam, é no final da aula. Já mandei. Eu quero ser um pouquinho adiantada. Turma, e aí, vocês querem fazer ou não? Aí vai de vocês. Coloquei Eu quero. esse tempo. Eu tanto faz. Eu quero. Gente, para de desenhar. Ó, a gente vai precisar de uma folha. Pode ser folha que vocês tiverem em casa, folha de cabelo. Já peguei. Você vai dobrar Ela no meio. precisa Peraí ser que eu vou pegar. retangular. Não pode ser quadrada, porque não funciona. Tem que ser comprida, tipo sulfite, assim. Folha de caderno. Folha que é compridinha. Não pode ser quadradinha, que senão não dá certo. Folha normal, é. É, porque tem gente que tem folha mais quadrada. Se o caderno for menorzinho, ela é mais quadradinha. Então tem que ser folha comprida. Dobrei ela. Ô, gente, para de rabiscar, senão a gente não consegue ver. Que saco. Eu tô aqui tirando as fotos, não tem como ser eu. Gente, tira isso. Que saco. Pronto, vocês pegaram uma folha aí? Já peguei. Gente, tira isso. A tia tá tirando. Peraí, tia. Pode Mas ser não é do pra tia caderno tirar. também. Aí vocês tiram do caderno. As pessoas que tinham que tirar. A gente tem que dobrar da parte menor para a parte maior. Então, vai dobrar, não é assim, é de assim. Aí, prof. Pera, tem que ficar como? Pegar uma folha. Assim, Aí é tira. pontinha com pontinha. A dobradura tem que ser pontinha com pontinha. Tá assim, vá. Ó, tá assim. Você vai fazer Não assim. pode ó. ter brechas. Peraí, prof. Tá bom, Carol? Tô só dobrando. Calma aí, eu vou pegar uma folha. Ficar um retângulo menor. Pontinho, pontinho. Aí você vai fazer. Aí a gente vem e dobra. Aí precisa fazer formato de casinha. Mas se a gente dobrar assim, não fica retinho perfeito. Então, dobra de novo no meio e marca o meio aí da folha. Ó, eu dobrei o meu retângulo no meio. Aí ficou marcadinho, ó. Então, a gente já fez a dobradura do meio grandão e do meio pequenininho. Aí a gente vai fazer a ponta certinha. Isso, comparada aí com agora o a gente meio. consegue fazer a ponta perfeita da casinha. Então, você vai pegar essa ponta aqui de cima e vai dobrar aqui na linha que a gente acabou de marcar. Não vai chegar no telhadinho mesmo da casa, ó. Então, vai ficar... Ô, prof, estão desenhando na tela. Mas não tá atrapalhando, Carol, porque eu estou ensinando. Olha lá. E do outro lado faz a mesma coisa. Casinha, que é o meio da folha, né? Da linha que a gente acabou de criar. Não tem. Não tem essa folha, não. Não tem folha sulfite. Já acabou. Gabriel, Não ou precisa Gustavo, a ser gente tá sulfite, fazendo com folha de caderno. Caderno? É, eu falei. Ó, dobrou o telhado para um lado e telhado para o outro. É lá naquela linha que a gente tinha feito no meio, ó. Peraí, professora. Tem que ficar bem retinho, que aí o barco fica perfeito. Aqui, perfeitinho aqui. A casinha. Linda. Casinha Aí bonita. a gente faz um chapeuzinho de... Depois, prof. Aí, a gente vai pegar, a nossa casinha tem duas partes, não tem a parte de cima e a parte de baixo? Sim. Vai pegar só uma parte. Então, a da frente da casinha, você pega e põe pra cima. Pronto. E a outra do outro lado? E a outra do outro lado, não é do mesmo lado. É uma pra um lado e outra pro outro. Então, eu dobrei uma Como assim, prof? casinha e uma pra trás da casinha. Prontinho. Pronto. Não, uma... Aí a gente faz um... Agora chapéu. parece que a gente tem um chapéu. Aí você vai... E você vai esconder as pontinhas que sobraram aqui do lado, ó. Então, você vai pôr uma pontinha para dentro do telhadinho e a outra para fora.
Como assim, prof? Ó, uma ponta vai para dentro aqui do buraco. E a outra não tem como ir para dentro, né? Porque não tem como voltar para dentro. E aí você Tá, abre a casinha. entendi. Uma ponta é automático. Na hora que a gente coloca, uma ponta sempre vai esconder para dentro da casinha e a outra ponta que sobra a gente abraça ela Pra fora. para fora. Uma para dentro e uma para fora. Aí a Pronto. gente fez o chapéu. Professora, tem que ficar isso assim, ó? Isso, fica uma pontinha para fora assim, ó. Dos dois lados. O meu sem querer não vai dar. E aí vira um chapéu Nossa, o meu não deu, não. de O soldado. meu não deu, meu formou isso. É porque você não tá esperando a gente para fazer. Ô, tio, meu... Aí, ficou um buraco aí, não ficou? Ficou. Onde nós enfia o cabeção? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai apertar do lado ao contrário. A gente abriu assim, a gente aperta. Ô, prof, E vai formar um balãozinho. como é pra fazer, prof? Tava chapéu. Assim. Isso. Aí você vai apertar o chapéu pro lado que não é mais chapéu. Assim, prof. Peraí, Carol, deixa eu ver. Isso. Era um chapéu, apertou, virou um triângulo. Ou sei lá o que é isso. Não é. Vou te mostrar assim inteiro. Aí, depois da pipa, a gente precisa dobrar as pontas de novo. Então, lá onde a gente consegue pôr a mão, a gente dobra uma ponta para cima. Igual a gente Mas fez vai na hora até onde a ponta? Vai até onde a ponta? até o topo. É o topo? É, então pega a ponta lá debaixo do buraco, leva lá pra cima. De um lado, Encosta com a outra ponta? encosta com a outra lá em cima. Tio, meu papel tinha um rasgo. Professora, não tô conseguindo. Morreu. E do outro lado também. Pega a ponta de baixo, leva lá pra cima. Formar um triângulo pequenininho. Tem. Por enquanto tá tudo certo. E a gente abre. Não. Não deu nada certo. Aí a gente vai enfiar. Prof, você pode esperar um pouco? É que eu vou ter que reiniciar meu computador, tá? Carol, a tia não pode ficar esperando muito, que a gente já tá pegando quase a aula da tia Paty. E a gente tem que ter meia hora de descanso. E provavelmente vocês vão ter até um pouquinho menos. Menos? Oi. Ai, gente, vamos acabar logo que a gente vai ter menos de meia hora para descansar. Aí vocês acharam a parte do buraquinho? Outro mini papel. Sim. Olha, Abre o buraco. Abrir. E aí você vai puxar de um lado e do outro. Como assim? Que buraco? Da onde? Ô, Manu. Peraí. Em cima, Manu, lá em cima onde a gente dobrou as pontas. Sim? Tá vendo? Sim. Aí você vai puxar assim, ó, pro lado. Fazer isso. Ó, Manu. O buraco tá Tá aqui, assim. Manu. Você pega aqui. Sim? Do outro lado, Manu. O buraco não tá aqui embaixo? Abre o buraco. Tá. Abrir. Agora, põe a mãozinha em cima. Vai ter duas pontinhas que ficaram soltas no seu buraco. Não tá. Manu, aqui em cima, você pega. Aqui tá soltinho assim, ó. Aí você pega, puxa e seu barco tá pronto. Peraí, calma aí, meu não tá dando. Eu tenho o costume de abrir aqui embaixo. Um avião. Ó, tá assim. Tá assim. Pera aí, Manu, que eu acho que você dobrou do lado contrário. Vamos ver onde você tá. Você tá aqui. Tô assim.
É. Agora põe a mão aqui dentro do buraco. Coloquei a mão dentro do buraco. Aperta pro outro lado. Faz um pipa. Como, tia? Pera. Me mostra aí, tia. Pipa. Isso, Manu. Tia, eu tô Agora, lá aqui, em e cima você agora? consegue abrir, ó. Tá. Fala, Gabriel. Tá aí? Abriu? Tia, minha abertura não foi tão boa. Acho que você não fechou Acho que direito. eu abri rápido demais. E aí, para avião. Porque eu não consegui acabar. Muito difícil. Olha meu caderno de caligrafia. Fofo, Valentina. E pronto, dá pra pôr até na água, que ele não afunda. Vamos ver se o avião afunda. Temos um barquinho de... Então, turminha, para finalizar a nossa aula, eu vou mandar para vocês esses slides. Então, tem a dobradura lá, vocês vão tentando fazer. Um dia vocês conseguem. Porque até a Já consegui. já fez dobradura de barco na escola. Então, vocês conseguem. E aí, vocês precisam, então, entregar o livrinho de atividade só a semana que vem. Vou dar um tempinho para vocês. E a nossa apostila de hoje, 10 e 11. O resto tá Já postei. tudo top, tá bom? Beijo. Um beijo, vamos descansar, senão a tia Paty briga comigo. Beijo, tchau. Beijão.